Está no ar mais uma rádio da redação. Estamos aqui para falar de UFC. Neste final de semana, no sábado, teremos mais um grande evento, o UFC 169, número sugestivo. Teremos aí dois brasileiros aí lutando pelo título. De um lado teremos o José Aldo lutando contra o Ricardo Lamas, cinturão dos penas, e a luta principal será de Renan Barão e Uriah Faber. O Dominick Cruz, pela 30ª vez, pipocou e finalmente deram cinturão pro Renan Barão, que vai defender essa glória do UFC diante do Faber. Eu sou Ricardo Pilat, estou ao lado de Fernando Pilat, que não é meu irmão. Tá bom, é meu irmão sim. Teremos também Fernando Borchio, que é o dublê do Anderson Silva, vocês verão por quê. Marco Miranda e Thiago Passarelli. Então o octógono tá lotado aqui hoje. Vamos lá, então, começando. Vamos falar da luta dos pesados para começar. Frank Mir e Alistair Overeem vão se enfrentar. Digamos que se essa luta fosse uns 3 anos atrás, teria uma pompa um pouco maior, né? Era um momento melhor dos dois, principalmente do Overeem, né? Que até outro dia era tido como um cara que ia chegar e arrebentar na categoria. Depois a gente percebeu que era só bomba mesmo. Então vou começar por ele, que está querendo falar muito aqui hoje, Fernando Borchio. Não é o Anderson Silva, hein? Vocês vão ouvir a voz, vão achar que é ele, mas não é. O que vai rolar nessa luta dos pesados, Fernando? Bom, o Frank Mir já teve o seu tempo bom em 2007, 2008, quando ganhou do Minotauro, o primeiro nocaute. Aí o Overeem pra mim sempre foi uma farsa, sempre foi por causa de anabolizante. Agora quando ele parou de tomar anabolizante, nós estamos vendo o verdadeiro Overeem, né? Não fala isso que o Marco discorda, ele vai ficar bravo. É o número 1 do Overeem. O que tem a ver com isso? Você gosta do cara? Eu acho que cada um vai entrar com uma proposta diferente no octógono. Eu acho que o Overeem vai entrar pra nocautear logo de primeira, até porque ele não tem um gás muito grande nas suas lutas, a gente pode ver isso nas suas últimas. E o Mir vai entrar com uma proposta mais de derrubar e tentar finalizar, mas eu aposto no Overeem, eu acho que ele vai ganhar no primeiro round essa luta, e acho que pode ser uma das últimas do Frank Mir também, que pra mim já não tem mais nada o que fazer no UFC. Alguém mais quer falar dos pesados? Cara, aqui no bate-papo anterior, né, todo mundo apostou no Overeem. Eu, ao contrário, aposto no Frank Mir. O Overeem é um cara com queixo de vidro. Se entrar uma mão do Frank Mir, ele vai na lona. E se por acaso a luta for pro chão, o Frank Mir é um dos melhores atletas de jiu-jitsu do UFC e pode arrancar uma finalização. Então é bom o Overeem ficar esperto, procurar manter a luta em pé, onde provavelmente ele é um pouco superior, mas o Frank Mir também em pé já nocauteou vários lutadores, tanto que ele, ao lado do Napão, são os dois atletas com mais vitórias, tanto por nocaute ou finalização no UFC, com 11, né? Então a qualquer momento pode rolar uma surpresa nessa luta. Eu concordo plenamente com o Fernando em todos os quesitos. Acho que se entrar uma mão do Frank Mir é perigoso, difícil é entrar uma mão, porque ele já tá velho, mal consegue levantar a mão. Mas eu concordo nesse ponto que, se for pro chão, eu acho que o Frank Mir passa o carro, porque o Overeem no chão é baleia fora d'água. E acho que a chance do Frank Mir é levar pro chão. Vai ser difícil levar pro chão, mas mesmo assim ainda aposto no Overeem. Foi bem lembrado aqui pelo Fernando o queixo de vidro do Overeem. A gente lembra da luta dele contra o Pezão. Pezão foi que o Overeem bateu bastante. 2 rounds. Mas o Pezão acertou ali e acabou nocauteando o Overeem. Mas eu ainda acho que a mão mais pesada é do Overeem e ele vai derrubar o Frank Mir. Então quem vence aqui, Borchio. Overeem. Fernando Pilat. Frank Mir. Marco. Overeem. Já. Então só o Fernando apostando no Mir, eu também aposto no Mir, viu? Mas então, seguindo aqui com o evento, essa vai ser a terceira luta do card principal, correto, Borchio? Correto. Certo. E teremos então o co-main event, que na minha opinião deveria ser o main event, por mais que seja legal a luta do Barão e do Faber e tal. José Aldo é um dos melhores lutadores peso por peso da atualidade, tem que ser sempre main event. Nem que fosse pra fazer 2 eventos diferentes, vai pôr 2 eventos de cinturão no mesmo dia, depois eles fazem esses UFCs no Japão aí com um monte de chinês lutando aí, tudo igual, pasteleiro. Já perdemos a audiência do japonês. Marco, o que você quer falar?
Cara, primeiro eu acho que o Aldo vai passar o carro porque Ricardo é nome de menina, né? Ricardo Pilat. Ricardo, não, nada disso. Ricardo Lamas, grande lutador, levando o nome Ricardo. Não, agora as alturas. Falando sério, vai ser uma luta difícil pro Aldo. Mas é o que a gente estava discutindo aqui fora do ar. Eu acho que o Aldo ele é o melhor peso por peso atualmente do UFC. Se a gente for ver que o Saint-Pierre anunciou a aposentadoria e o Anderson aí teve. Não, melhor peso por peso não. Tem John Jones, você não pode esquecer. Tá. Que passou sufoco. Não, passou sufoco. Eu acho que o Aldo ele vem de lutas limpas. Então eu acho que o Aldo é o melhor. Hoje o Aldo é o melhor peso por peso, na minha opinião. Então eu acho que o Aldo vai ter uma luta razoavelmente difícil. Não vai ser tão complicada quanto as últimas que ele teve alguma certa dificuldade, que não conseguiu nocautear no primeiro assalto. Mas o Aldo vai passar bem pelo Ricardo e vai manter esse título aí. Uma coisa que eu queria comentar sobre isso do Aldo, me parece que das últimas lutas dele na categoria, uma das mais difíceis que ele vai ter. Você não concorda, não, Bork? Porque eu acho que nos penas ele tá pegando uns caras mais ou menos aí ultimamente. Não concordo. Inclusive acho que vai ser uma das defesas mais fáceis dele se a gente parar pra pensar. Ele pegou um Rominick com mão pesada, depois pegou um Kenny Florian com história no UFC, pegou um Chad Mendes, que é bom de wrestling e é um dos melhores da categoria, depois pegou um Frank Edgar, que dispensa comentários, um baita lutador, e talvez o zumbi coreano talvez tenha feito parte de uma... Se defender o zumbi coreano... É uma das defesas mais fáceis para ele, e eu acho que essa do Lamas vai ser mais ou menos no nível do zumbi coreano. Acho que ele vence por decisão unânime, mas o problema do Aldo é que ele tá um cara mais contido agora nas lutas, né? Se a gente pegar as antigas lutas dele no WEC, ele era um cara que ia pra cima, queria nocautear, e agora ele tá lutando com um regulamento embaixo do braço, que é pra vencer mesmo. Eu acho assim, o José Aldo, apesar de acreditar que ele tem potencial para ser o melhor peso por peso, a categoria que ele está não ajuda, né? Todas as defesas que o Bork falou, apesar de alguns experientes, com mão pesada, não são lutadores do nível do José Aldo, são lutadores muito abaixo na categoria dele, tanto que ele quer subir de peso, né? Ele já declarou que é ir para a categoria dos leves, e acredito que para ele provar realmente a superioridade dele, ele teria que subir de categoria. Falando rapidamente dessa luta, ele vai passar o carro no Ricardo Lamas. Eu gostei do rapidamente. Vamos falar rapidamente, ele vai passar o carro. Tem uma declaração polêmica. Então, só eu acho que vai ser a luta mais difícil do... Vamos lá, o Thiago tem uma declaração polêmica. Vamos lá, Thiago. Eu concordo plenamente. Eu acho que vocês estão subestimando o Lamas. Acho que ele é um baita lutador, não tem nome, mas vai chegar e vai dar mais trabalho. E eu tenho uma visão que eu acho assim, eu tenho, aliás, um medo, né? Eu gosto muito do Aldo, acho que, ele é um ídolo, por cara humilde, da onde ele veio, onde ele chegou. Mas o meu medo é exatamente esse, cara. O que aconteceu um pouco com o Anderson Silva, o cara perdeu um pouco o foco, né, meu? O cara já tá lá, já fez não sei quantas defesas de título, já meio que se acostumou com isso e vai como se fosse só mais uma luta. E é uma defesa de cinturão. Então, se o cara não estiver muito focado, ele perde pro Lamas. O Lamas é um baita lutador completo, bom no chão, bom de pé. Acho que ele tem que entrar muito ligado. Se ele entrar ligado, focado, eu acho que ele vence. Mas se ele perder o foco, que seja um pouquinho só, eu acho que o Lamas vence ele. Acho que é a defesa mais difícil, sim. A única diferença no caso do Anderson Silva, né, na minha opinião, o Anderson Silva ficou vários anos como campeão, né, já tem uma idade avançada, e apesar de treinar com os melhores lutadores, como todos hoje em dia treinam entre os melhores, o Anderson Silva ele não tem um técnico como o José Aldo tem, que é o Dedé Pederneiras, que vai montar uma estratégia de luta, e tanto o Aldo quanto o Barão, que treinam com o Dedé, eles seguem à risca a estratégia, tanto que esse lance do Aldo não ser mais tão agressivo como ele foi no começo da carreira, acredito que tem muito dedo aí do Dedé Pederneiras, e acredito que com a estratégia montada ele vai conseguir a vitória tranquilamente. Confio nisso também. Acho que o Dedé não vai deixar ele perder o foco e espero que não deixe mesmo. Acho que o Dedé é muito mais treinador do que qualquer outro no mundo, aliás. É o melhor que tem, né? Acho que ali com o Greg Jackson estão pau a pau. É o melhor treinador de MMA do mundo e confio que ele não deixe exatamente o Zé Aldo perder o foco. E com isso ele vence. Então tá certo. Então todo mundo concorda que o Aldo vai vencer? Sim. Sim.
Ok, também concordo, apesar de achar que a luta é difícil mesmo, é bom ele não entrar com salto alto. Então, para fechar esse evento, main event, teremos Renan Barão finalmente defendendo o título e não mais o cinturão interino contra o Uriah Faber. Na verdade, eu já queria começar discordando do que vocês falaram anteriormente, porque eu acho sim que a luta do Barão tem que ser a principal, tem que ser o main event. Aí a declaração polêmica que fala. Na verdade, eu tava até mostrando aqui pro pessoal, declaração não minha, declaração do Dana White, presidente do UFC, que se o Barão ganhar, vai ser o melhor peso por peso. Eu não quero entrar no mérito se é ou não é, mas eu sou fã do Barão, acho que ele é um baita lutador. E acho que o Dedé Pederneiras já deve ter feito esse trabalho com ele de falar que essa não é a primeira defesa dele. Ele já estava defendendo o cinturão que era dele. E se o Dominick Cruz quisesse, ia ter que buscar dele. Porque ele tá lá lutando. O cara tá lesionado, ia voltar de lesão, ia ter que tirar dele. Ele tá vencendo, tá lutando muito bem. Declaração do presidente do UFC, se ganhar vai ser o melhor peso por peso. Vamos ver se vai se tornar realidade ou não. Mas no caso, acho que ele é mais favorito que o José Aldo. Vai querer mostrar mais serviço por ser aí oficialmente a primeira defesa de cinturão. Embora eu goste muito do Uriah Faber, acho que é um cara que deu azar, porque sempre que chegou, teve alguém fora de série. Pegou aí o Aldo lutando muito, agora vai pegar o Barão. Azar dele, é um cara que luta muito, mas pegou esses caras que são fora de série. Mas eu aposto no Renan Barão. E, sou fã do cara e acho super justo ele estar no main event. Eu concordo e não concordo com o Thiago ao mesmo tempo. Eu acho que, por exemplo, a luta do Barão... A gente vai tentar entender como alguém concorda e não concorda. Acho que você está sob os mesmos efeitos do Dana White depois de ter falado essa bobagem do peso por peso. Eu acho que, assim, como o Thiago falou, acho que, ao contrário do que o nosso querido Ricardo falou aqui... Obrigado pelo querido. A luta do Barão e do Faber tem que sim que ser o main event. É uma luta muito aguardada. São os dois melhores, junto com o Dominick Cruz, os dois melhores do peso galo, né? E não concordo com ele porque ele falou que acha que vai ser a luta do Barão vai ser mais fácil do que a do Aldo. Eu não acho. Eu acho que o Faber tá num bom momento, tá vencendo todo mundo, massacrando. Eu acho que o primeiro combate entre eles foi um pouco abaixo da expectativa por parte do Faber. O Barão dominou aquela primeira luta, venceu para mim em 4 dos 5 rounds. E dessa segunda vez, eu acho que vai ser mais complicado pro Barão, mas eu acho que ele vence sim. E se tem uma pessoa que sabe como vence o Faber, essa pessoa é o Dedé Pederneiras, né? Já venceu com o Aldo, uma vez com o Barão. Agora acredito que vença novamente o time Alpha Male, que é o time do Uriah Faber. Interessante também dessa luta, das duas, né, do Aldo e do Barão, não são só cinturões brasileiros, e sim os únicos cinturões brasileiros, né? No quem caso, sobrou, né? Se ocorrer um desastre, né, o Brasil fica sem cinturão, né? De sábado para domingo. De sábado para domingo, sem cinturão, um celeiro, né, onde sai a maioria dos lutadores aí do UFC junto com os americanos. Isso é um adendo. E sobre a luta, concordo com o Thiago sobre o Barão. Ele sim, se não é o melhor peso por peso, ele está ali na linha de conseguir esse objetivo. É o lutador no UFC com maior sequência de vitórias, né, com mais de 30 vitórias consecutivas, né. Ele só perdeu, se eu não me engano, uma das primeiras lutas da carreira dele, depois passou o carro em todo mundo. Né? E provavelmente a estratégia de luta do Faber não casa com a do Barão. Então acredito que o Faber, mesmo nessa boa fase que ele vem, ele não vai conseguir a vitória. E provavelmente o Barão vença. Tem grandes possibilidades de ir para 5 rounds essa luta, mas acredito que o Barão vença antes por uma finalização ou quem sabe um nocaute. Bom, só para então finalizar aí, acho que o Barão ele vai ganhar o título, ele é o favorito, mas o Uriah, o California Kid, ele vem lutando bem, foi o que o Fernando Borchio disse, vem lutando bem, ele vem crescendo, mas toda vez que eu vejo o Uriah eu lembro daquela luta que o Aldo deixou ele sem conseguir pisar no chão. Então o Dedé sabe como vencer, o Renan sabe como vencer, apesar de ser uma luta difícil da Brasil. Então acho que é unanimidade, todo mundo acredita aqui no Barão e no Aldo, então apesar do meu irmão Fernando ter lançado aqui a possibilidade do caos, né, do apocalipse, dificilmente teremos aí
o Brasil perdendo os 2 cinturões de uma vez. Enfim, é isso. Alguma consideração final? Não, acho que manteremos nossos 2 títulos. Tá bom, Anderson Silva, obrigado. Até a próxima, um abraço. A recuperação da perna, Anderson? Tá mais ou menos. Um abraço.